Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, pra mais um vídeo aqui no canal. Então já peço pra todos vocês vascaínos que estão chegando e assistindo aí pra deixar aquele like, deixar aquele gostei logo aqui embaixo, rapidinho. Você vai ali, clica no joinha e dá uma moral aqui pra gente poder continuar crescendo, né? O YouTube continuar divulgando aí o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever nesse botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e ativar um sininho que fica logo ali do lado para poder receber o aviso do YouTube aí assim que sair o nosso vídeo das 6h30 da manhã, 6h30, assim que sair o vídeo ali das 6h30, 6 horas da tarde, para poder sempre estar informado com as notícias do Vasco que rolam aí durante o dia, beleza? Então esse vídeo de hoje aí é com essa parada, né, de Copa do Mundo que acontece nesse momento. O Vasco aí, na minha opinião e na opinião do torcedor em geral, tem que se reforçar, tem que trazer jogador, tá trazendo aos poucos aí algumas contratações, trouxe o Lennon, né, que é o lateral que tá chegando do Guarani, trouxe o Raul, jogador que veio do Ceará, veio o Fernando Miguel também para ser o reserva do Martin Silva, porém, o que a gente precisa ainda não chegou, na minha opinião. O que a gente precisa são um zagueiro urgente para poder fechar aquela zaga ali que tá muito complicada. Essa zaga do Vasco é a zaga aí mais vazada do Brasil dentre os times da Série A e da Série B, ou seja, o Vasco tem necessidade absurda de trazer um zagueiro ali experiente, um cara ali que possa já entrar e assumir a responsabilidade de estar segurando a bronca da zaga do Vasco. Na minha opinião, a gente precisa urgente da chegada de um atacante, um camisa 9, uma referência para o ataque do Vasco. Muitas vezes as bolas são alçadas na área, muitas vezes não tem aquele jogador para jogar de costas para marcação, então é urgente a chegada de um camisa 9, um cara também que já possa chegar e assumir essa titularidade com a camisa do Vasco, e também um meio de ligação ali, um cara que possa ser também aquele jogador que vai jogar com o Giovanni Augusto, vai jogar com o Wagner, vai jogar com o Thiago Galhardo, vai dar assistências pro Pikachu e possivelmente pro novo camisa 9 do Vasco aí, que possa estar chegando pro restante da temporada, galera. Então, pergunto para vocês, na sua opinião, tem aí alguma outra posição do Vasco que ainda é necessário trazer reforço, tendo em vista aí que para a lateral esquerda nós temos o Henrique e o Ramon, tem o Fabrício, mas que na minha opinião não vai nem mais atuar com a camisa do Vasco. Na zaga nós sabemos que tem o Breno, quando voltar de lesão, né, vai ser uma ótima referência para a zaga. Tem o Wesley, só que só volta o Wesley em agosto ou setembro. O próprio Ricardo Graça, que é um ótimo jogador, mas ainda precisa ganhar mais experiência e principalmente ritmo de jogo e uma preparação física um pouco melhor. Para a lateral direita chegou o Lennon, que provavelmente vai ser o titular. Tem o Luiz Gustavo, que vem fazendo partidas regulares, jogando como lateral direita. E tem o Rafael Galhardo, que na minha opinião, até o momento, não mostrou para que veio. Na cabeça de área, eu particularmente não acredito que o Vasco tem necessidade de trazer mais jogadores. Eu vejo ali que o Vasco tem o Desábito e o Raul, que possam jogar como primeiro volante. O próprio Andrei poderia jogar como primeiro volante também, apesar de estar jogando aí como segundo volante nesse momento. E tem aí opções para segundo volante, como o Andrei, que atualmente é o titular, o Raul, que também atua nessa posição, o próprio Bruno Cozendei, que atualmente vem jogando um pouco mais avançado, pode também jogar como segundo volante ali um pouco mais atrás, vindo, né, com aquela bola dominada, distribuindo o jogo. Então, na minha opinião, para essa posição o Vasco tem algumas opções. Tem o Bruno Silva, que está machucado nesse momento e volta após a Copa do Mundo. Então, não vejo aí uma real necessidade do Vasco estar contratando jogador para essa posição nesse momento, mas fico aberto aí, caso vocês acham que deveria, se você acha que tem algum jogador que poderia chegar no Vasco, que está livre no mercado e poderia somar, deixa nos comentários aqui pra gente saber, entendeu? Porque às vezes é bom a gente ter aí a visão de pessoas que também observam o Vasco de uma forma diferente. No meio campo, apesar de a gente ter um grande número de opções, né? A gente tem o Wagner, a gente tem o Thiago Galhardo, a gente tem o Giovanni Augusto, a gente tem aí a molecada da base, né? O Lucas Santos,
tem aí o jogador que tá, o Kelvin, né, que tá machucado, que apesar de ser atacante, muitas vezes entra, né, para jogar naquele meio campo ali, naquele esquema de 4-2-3-1. O próprio Iago Pikachu, que vem fazendo um ano maravilhoso com a camisa do Vasco ali, jogando como aquele meio avançado, né, que muitas vezes joga ali como um falso atacante, para ser sincero, sempre ali fechando e chegando no ataque para finalizar. Então no meio campo, apesar de a gente ter muitas opções, a irregularidade dos principais meias de ligação do Vasco, na minha opinião, é muito grande. O Thiago Galhardo não é nem pela irregularidade do próprio jogador, mas sim das lesões que ele vem tendo durante o ano ali. Ele se machucou durante a Libertadores, depois se machucou no começo do Brasileiro, agora se machucou de novo, agora nesse finalzinho, essa reta final aí antes da pré-Copa do Mundo, voltando agora, né, a ser uma oportunidade, a ser uma opção para o Jorginho, porém é muito irregular, tem muito medo das questões de lesão do Thiago Galhardo. Já o Wagner, apesar de ter uma bela bagagem, né, uma experiência muito grande, eu acredito que o Wagner é um cara que oscila demais. Atualmente na carreira dele, o Wagner ali, durante a Libertadores principalmente, fez grandes atuações, brigou, correu atrás, usou da experiência dele para poder ajudar o Vasco, porém, durante o Brasileiro, durante o Campeonato Carioca, o Wagner não fez atuações tão boas assim, sempre ali sendo aquele jogador que não aparecia na partida. Como um meio campo de ligação, cara, você tem que ser o centro do time, você tem que ser aquele cara ali que vai estar recebendo a bola no meio campo e distribuindo o jogo, botando ali opções para os atacantes, para os laterais, para os jogadores que vêm de trás ali para apoiar. Então, na minha opinião, o Wagner, nesse momento, não tem essa qualidade técnica e tática dentro do time do Vasco e, na minha opinião, apesar dele poder ser titular, não acredito aí que ele seria titular caso um jogador viesse para estar fazendo essa posição. E o outro é o Giovanni Augusto, né, que veio para resolver o problema do Vasco de meio campo, porém desde que chegou, basicamente só ficou machucado, voltou, né, bem na partida contra o Sport, gostei da atuação do Giovanni Augusto com aquela camisa falsa, camisa 10 do Vasco, para poder estar controlando o meio campo, recebendo bola, desenvolvendo o jogo. Porém, outro jogador que é muito irregular devido a lesões, né? O cara ali nunca tá preparado 100%, é um cara ali que, apesar de tecnicamente ser muito bom, fisicamente preocupa demais o departamento médico do Vasco, o departamento de futebol do Vasco, devido, né, ao histórico de contusões que ele tem na carreira. E por isso eu acredito que o Vasco necessita sim se reforçar para essa posição. Eu esqueci até do Evander, né, que no começo do ano era o camisa 10 do Vasco, mas depois teve uma queda de rendimento gigantesca e hoje aí nem cogito que poderia ser titular do Vasco, na minha opinião, a não ser que Jorginho consiga fazer um trabalho mental com o Evander muito grande para botar a cabecinha do Evander no lugar, para ele poder entender que para ser jogador de futebol do Vasco com a camisa 10 precisa honrar essa cruz de malta. Então eu acredito que o Vasco deveria sim contratar um jogador, pelo menos um jogador ali que fosse mais regular que esses que eu comentei aqui agora, fosse um jogador que durante a grande maioria das partidas pudesse ali fazer aquela movimentação de meio campo, tá entregando, né, bola, obviamente, para jogadores que chegam de trás, como são os casos ali dos laterais e principalmente de um atacante centralizado lá na frente. E a última posição, um atacante, né, um centroavante. O Vasco aí viveu com o André Rios do começo até agora, o começo do ano até agora, deu algumas oportunidades por Riascos, não deu certo, já saiu o Riascos, nem tá mais no Vasco. O André Rios não acredito que vai ficar, a não ser que mude alguma coisa nesse meio termo aí, para poder a negociação cair os valores que vem sendo pedidos em relação ao André Rios, mas acredito que o Vasco aí tem que urgente ir pro mercado atrás de um camisa 9, apesar de eu gostar das opções da base, né, do Moreste, do Hugo Borges, eu acho que a garotada não tá 100% pronta e madura para estar assumindo essa responsabilidade de ser o titular com a camisa do Vasco, até porque, como eu já falei, esses garotos aí entram, vamos dizer que o Hugo Borges entre para ser titular, faz 5 partidas como titular, não faz nenhum gol, vocês já sabem o que vai acontecer. A torcida vai ficar empolvorosa, vai xingar o moleque, vai vaiar, e eu não quero que isso aconteça. Eu adoro a molecada da base, eu acho que aí eles têm um envolvimento com o clube muito grande, então eu acho que tem que entrar aos poucos, a não ser
que seja um fenômeno. Que foi o Paulinho, que foi ali o Felipe Coutinho, que provavelmente vai ser alguns outros jogadores, que nem foi o Douglas Luiz no ano retrasado, no ano passado. Então, se é um jogador que já está pronto, beleza, não tem problema nenhum que coloque como titular. Mas eu acho que se não é aquele jogador ali que já vai entrar arrebentando, tem que dar em parcelas, colocar um garoto aos poucos, bota como segundo tempo, no outro jogo põe como titular, e aí vai ganhando experiência, vai ganhando moral, até que a confiança fique ali ao ponto de poder assumir, né, a posição titular com a camisa do Vasco, galera. Então é isso aí, fiz aqui a minha análise, quero saber de vocês o que vocês acham, se vocês acham que só essas 3 posições já estaria dando aí pro Vasco montar um esqueleto nesse time e fazer uma boa temporada em 2018, tentando uma vaga para Libertadores do ano que vem, ou se vocês acreditam que existem algumas outras posições que o Vasco também precisa se reforçar. Então deixa nos comentários pra gente poder saber. Mais uma vez lembrar pra vocês aí que eu tô viajando, tô fora do Brasil, então não tá tão tranquilo assim pra fazer vídeo. Vou tentar de tudo pra fazer o vídeo ali das 6 da manhã, que com certeza eu vou fazer esse de 6 da manhã tranquilo, porque o horário bate. O de 6 da tarde provavelmente vai ficar um pouquinho atrasado, vai ficar ali por volta das 7 da noite, até porque não deve ter live aí nos próximos 10, 14 dias, então o vídeo das 6 da tarde deve começar a sair às 7 para eu poder me adequar aqui ao fuso horário que eu tô, que é um pouco complicado. Vou fazer uns videozinhos aqui na rua com a camisa do Vascão para vocês verem, se divertirem aí, ver aqui qual é o ambiente desse lugar que eu tô, um lugar muito diferente para a população brasileira. Sei que não tem muito a ver com futebol, mas vou estar assistindo jogos da Copa e do Brasil com a camisa do Vasco, com a camisa do Brasil, então vou fazer uns vídeos aí pra vocês com o celular, mostrando aqui como que é a Indonésia, um lugar muito diferente, muito atípico aí, pra vocês que moram no Brasil, nunca tiveram a oportunidade de ver aí como que é aqui, vou estar fazendo pra vocês aí, darem uma olhada. Obviamente que eu amo futebol, o Vasco é minha paixão, meu amor, tudo que eu amo na vida é o Vasco da Gama e minha família, mas eu também tenho uma paixão muito grande pelo surf, nunca falei nada pra vocês aqui sobre isso, então vou estar surfando aqui, é uma coisa que eu adoro fazer. Vou surfar com a camisa do Vascão, vou tentar tirar umas fotos aí pra vocês verem e postar nas redes sociais, beleza? Tamo junto, galera, de vascaíno pra vascaíno, galera, porque vocês sabem, Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Deixa o like aqui embaixo pra poder ajudar o canal a continuar crescendo e se inscreva aqui no botãozinho vermelho se você não é inscrito ainda, valeu? Tamo junto, vamos que vamos, Vasco!